Salve, torcida tricolor! Estamos aqui para mais um backstage e hoje nós temos mais um convidado especial que vai fazer vários adendos, né, ao que está acontecendo referente ao Grêmio, muito comentário de qualidade. É isso mesmo, Rafael? Vitor, hoje o nível técnico de comentário está lá em cima, hein? Eu quero aprender muito com o Heverson Soares. Seja muito bem-vindo. Então, e aí, Vitor, e aí, Rafael, obrigado pelo convite aí. A gente já está um tempo aí tentando fazer esse encontro aí, os horários não estavam batendo, mas bora lá, cara. Vamos falar de Grêmio, não tanto de tática, que não é bem a minha especialidade, né? Eu gosto do futebol como um todo, eu gosto também do lúdico do futebol e passar a minha visão como torcedor e um cara que busca entender um pouco mais sobre o futebol, porque é o esporte que eu mais gosto na vida, é o esporte do meu time do coração, e aí vamos conversar, vamos ver o que sai aí, vou tentar contribuir o máximo com vocês aí. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero mandar alguns abraços aí, mandar um abraço para o Calvo, para o Jefinho, para o Jefferson Lisboa, do FB Tricolor, que fez um comentário no nosso vídeo passado, junto com o vídeo que a gente fez, junto com o gremista de interior. Então, obrigado aí pela participação e tá intimado para participar, para conversar com a gente. E também quero dar os parabéns pelo ótimo trabalho que você vem fazendo né, sobre o Grêmio, assistindo, indo no estádio, fazendo esse trabalho também de bastidor, de dando espaço para a torcida, né, de mostrando a cidade do jogo, enfim. Né, e também mais um abraço para o nosso amigo Lorenzo, né, que o Jefinho veio através do canal dele, né, foi lá o comentário do FB Tricolor veio através do canal do Gremista de Interior. Então, muito obrigado pela audiência, né? E um abraço aí para vocês, aí, parabéns pelo trabalho. Então, Heverson, né, como a gente conversou ali no off, tu tens um nome que não é muito comum, e hoje a gente tem um profissional no Grêmio que é o Heverson Pimentel, né, que é preparador físico do Grêmio, e recentemente, antes do Grenal, ele estava sendo muito criticado. Eu quero saber se tu acompanha o trabalho dele, qual que é a tua opinião a respeito, né, do teu xará. Eu vou puxar a brasa pro meu assado, né? Sabe como é que é? Um cara que se chama Heverson, trabalhando em Porto Alegre, não pode ser ruim, cara. Pô, é difícil, cara. Não, mas tirando a brincadeira de lado, eu acho, como a gente conversou um pouco antes ali, que o problema do Grêmio não era físico, né? Tipo, da gente não ter conseguido as vitórias, era questão de equilíbrio de time. Né? A gente vê que a gente tinha jogadores com características mais técnicas do que físicas. Logo, o time acaba transparecendo que ele estava entregando menos, que estava mais devagar, mas o problema de um time que entrega menos é do jogador que se lesiona mais, como é o caso que a gente conversa sobre o Reinaldo, que ele não está numa fase física avantajada, já está subindo uma idade, é o caso do Fábio, que tem questões historicamente de ter algum tipo de lesão, é a questão dos volantes que a gente não usa volantes mais físicos, mais marcadores, jogadores que fazem mais interceptações, como seria o caso do Vila Sante, que é um cara que entrega muito mais a parte física do que a parte tática, como é o caso do Kahneman hoje, que entrega um físico fora do normal, fora do comum, uma entrega total dentro de campo, só que tecnicamente ele deixa a desejar, tanto que ele é um cara que ele toma um cartão amarelo por jogo, que três jogos ele não tá jogando. Por quê? Porque ele tem muito mais força física do que qualidade técnica para exercer a função dele, né? E daí, quanto mais tu vai passando a tua idade, ou a tua característica de maior qualidade que tu tem no teu jogo, ela vai ressaltando. Se a tua maior característica for técnica, tu perde no aspecto físico. Se a tua maior a característica for o aspecto físico, vai começar a falhar na parte técnica, entendeu? Eu não acho que o Grêmio
tinha um problema de preparação física. Eu acho que a preparação física do Grêmio, também eu não vou dizer que seria a melhor do Brasil, mas a preparação física do Grêmio é top 10 do Brasil, com certeza, até pelo currículo do Heverson Pimentel, né? Ele tem um respaldo no trabalho dele, né? Dos trabalhos anteriores que ele tem, senão ele não teria chegado no Grêmio, né? Um cara, por exemplo, que aconteceu de vir da Tailândia, por exemplo, da gente ter que comparar o último trabalho dele como feito na Tailândia. A gente compara o trabalho dele com o que ele fez no Bragantino. Ou a gente não acha que o Bragantino era um time que entregava alguma coisa de intensidade? Claro, o time do Bragantino é um time mais jovem, né? Basicamente feito composto por jogadores mais jovens. É o estilo do clube, né? O clube tem essa filosofia de contratar jogadores jovens para prospectar um ganho financeiro lá na frente, né? Que essa é a intenção da SAF, né? O time não vive se não vender jogador, e vai sempre procurar ter jogadores jovens, que é para caso ele tenha um ganho desportivo, ele consiga ter um ganho financeiro também, tá? Exato. E voltando ao Heverson Pimentel, essa seria essa situação. Eu nunca achei que o problema do Grêmio foi preparo físico, pelo menos esse ano não. O curioso, né, Vitor, que nas coletivas o Renato falou exatamente isso que o Heverson falou. Ele falou assim, abre aspas, né? É o Renato falando agora, não sou eu. Vocês estão falando da preparação física, mas daqui a pouco, quando o time começar a ganhar, ninguém mais vai falar da preparação física. Por quê? Porque eu consegui trazer as peças que eu queria e ajustar o time da maneira que eu penso. Fecha aspas. Isso foi o que o Renato falou. E realmente, foi ganhar o Grenal, ganhar do Atlético, ninguém mais fala de preparação física. Então, no fim das contas, de novo, ele está certo. Deixa eu colocar mais uma situação aí nessa parte aí né, da preparação física, do correr errado, porque hoje o nosso goleiro é o Gabriel Grando, né? O Renato deixou isso claríssimo na última coletiva. E aí eu quero saber a opinião do Heverson. O quanto a gente não ter um jogador que sabe jogar com os pés pode contribuir para a gente estar correndo errado, né? Porque o Adriel, ele chegava aí quase que no meio de campo no jogo contra o Atlético Paranaense algumas vezes, né, com a bola dominada, né, e aí o Grêmio conseguia jogar com o time mais avançado, né, eu achei que depois que o Grêmio fez o segundo gol que o Renato ia baixar as linhas, isso não aconteceu, né, então eu quero saber a tua opinião, Heverson, se isso influencia nessa questão de correr errado, né, nessa parte física aí, principalmente para a parte final do jogo. Bom, eu sou suspeito para falar, porque eu prefiro o Adriel em todos os mas aqui nós também. Né? Eu prefiro... Pode falar à vontade. O Adriel desde quando ele estava na base. Eu sabia que ele seria um goleiro, porque de todos os goleiros que eu vi jogando na base do Grêmio ali, que eu consegui acompanhar alguns jogos, quando eu tinha um pouco mais de tempo, o Adriel era o destaque, era o goleiro o único goleiro que eu via que era craque, jogando, potencial, vamos dizer assim, né? Craque no jogo, né? A cara que a gente poderia apostar que poderia sair alguma coisa boa. Tanto que o Adriel, eu acho que ele não arranca como goleiro na carreira dele base. Tem uma história que ele não é goleiro ele não iniciou no gol. Por isso que ele tem alguma qualidade técnica. Não sei se vocês já viram alguns vídeos do treino. Sim, ele começou como atacante. E é diferente o cara que tem hoje potencial para o futebol. Então, tem êxito nas histórias, não. O futebol moderno exige que o goleiro ele tenha alguma noção técnica, porque o time vai depender dele para algumas jogadas, para abrir o time, para puxar uma marcação, para ter uma saída de bola qualificada, que é uma característica que o Grando não tem, o Breno, eles não têm nada contra os jogadores, eles têm outras valências, né? Mas menores que a do Adriel. Eu diria assim, hoje aqui, eu acho que o jogo com os pés
Hoje, o início da jogada, tu ter uma confiança no goleiro que consegue sair, que consegue abrir o jogo, consegue, em vez de lançar, em vez de chutar uma bola para frente, ele lançar uma bola, é outro futebol, é outra coisa, é uma característica que eu acredito que, não digo nesse jogo agora, porque daí seria meio que um carteiraço, né? O Renato não vai queimar o Grando agora na Copa do Brasil, ele sabe gerir elenco, ele não vai dar ali dessa aí com o cara. Só que se o Grando tiver um viés, ele não for tão bem, ou a gente não conseguir a classificação por algum erro que possa ser justificado como sendo do goleiro, o Adriel volta a titular fácil. Ou no jogo de final de semana se mostrou o que era a defesa que seria um milagre para ele, chega a ser não normal, mas é uma defesa comum, uma defesa que a gente sabe que tu chutando no Grando poderia dar rebote na área do pênalti, na marca da penal. E com ele não, com ele a bola vai para fora, com ele a bola vai para cima, com ele agarra a bola. Ele tem mais valência técnica como goleiro, ele é um melhor goleiro do que os outros e tem uma característica que é essencial, que é a saída de jogo, para mim. O Adriel hoje é ele, Soares, Bitelo e mais 8 jogando bola. Ah, sim, eu penso igual. Muitas vezes a gente acaba querendo se enganar, dizendo que com as mãos os três são equivalentes, mas até com as mãos o Adriel é melhor do que os outros dois. Com certeza. Eu sou mais Adriel em todas. E tá claro que até hoje ele seria titular do Grêmio se não tivesse acontecido aquilo, porque ele era titular, como é que se diz a palavra quando ninguém contesta? Acho que é incontestável, né? Incontestável, Ele, sim. Incontestável. Ele era... Não. E aí aconteceu aquilo, tiveram que puni-lo, tiraram da titularidade, coisa que eu acho que eu nunca tinha visto nos 35 anos que eu tô nesse planeta, nunca tinha visto alguém do Grêmio ser tirado assim de titular do gol, a não ser o Derlei quando era suspenso pela Conmebol, mas aí é outro caso. Mas, cara, então, tipo, ele era para ser titular até hoje, isso prova o quanto ele já estava à frente dos outros, não é agora... Nossa, espantei com o comentário do Heverson, ele tá falando mal dos goleiros. Não, o Heverson tá falando a realidade que estava acontecendo. Ele era incontestável titular, ninguém tá contra isso. E agora a gente tá vendo na prática que ele é melhor. Então, tipo, precisou ele ser punido, ir pro banco, nem ir pro banco, às vezes nem relacionado foi, pra gente perceber o quanto ele era incontestável. Viu só? A vida é que é, o mundo não gira, o mundo capota. E capota rápido. Pode custar, inclusive, a Copa do Brasil. A gente não tem o Adriel em campo. Entendeu? Verdade. O Renato, ele tá bancando, mas ele sabe que não vai cair. Por isso que ele tá bancando. Porque não vai cair no colo dele se perder. Vai cair no Gabriel Grando. Já tá É verdade. Tá feita a caminha. Renato não é bobo. O Renato é inteligente, cara. O padeiro sabe mexer no pão, pô. Sabe. O Heverson, né? A gente acabou, acho que no gravado aqui, a gente acabou não comentando que tá de Alvorada, né? E aí, Alvorada é na região metropolitana de Porto Alegre, eu não sou gaúcho. Sim, é o norte da Zona Norte, vamos dizer assim, de Porto Alegre. Termina a Avenida Baltazar, começa a Alvorada, a região metropolitana aqui. A região metropolitana de Porto Alegre acaba cedendo muitos jogadores, né, pro Grêmio, né? Tem muita gente dessa região que acaba jogando na base, depois acaba jogando no profissional. E tu fez esse comentário aí, né, a respeito dessa questão, né? Tipo, o quanto um técnico pode se aproveitar de um jogador que tá, né, que gera uma situação controversa, como essa situação do Grande, do Adriel. Tu acha que acontece isso no futebol profissional, do treinador colocar um jogador assim, não, vou botar esse cara aqui porque se der ruim, o problema vai cair no colo dele. Tu acha que isso aí realmente acontece ou a gente falou assim meio de brincadeira? Não, acontece, né? Tanto que se tu for acompanhar as situações de jogadores, né? Sempre vai ter alguma crítica do jogador com relação ao técnico, né? É difícil não ter, principalmente
os jogadores mais jovens, assim, né? Tem jogador, por exemplo, o Renato é um cara que ele abraça muito o clube, mas ele blinda muito mais os cascudos do que os jovens, né? Com relação, eu não acho que o Renato tenha uma gestão tão boa com jogadores jovens da base, né? Eu vindo daqui de Alvorada, eu acabei vendo alguns jogadores, mais atualmente, assim, vamos dizer, o do Jean-Pierre, que eu moro perto de onde eu moro hoje, o Yuri Mamute, saudoso Yuri Mamute, que a família dele toda mora perto de onde moram os meus pais, eu vi eles desde a base, o Yuri com os irmãos deles lá, uma escadinha de irmãos, né, e daí toda a família dele vê os joguinhos dele lá. Mais antigamente ainda, porque eu tenho 32 anos, né, o meu primo e o Anderson, o Andershow, dos Aflitos, eles jogaram juntos, né, morando, tipo, o meu primo mora no Leopoldina aqui, que é na zona norte de Porto Alegre, e eles jogaram juntos, fizeram um teste no Grêmio, juntos, os dois se chamam Anderson, né, inclusive eu já não convivi tanto em ver, né, não consegui ver tanto o Anderson fora do Grêmio, né, mas algumas vezes, por exemplo, a gente, como eu moro perto, numa região próxima, a gente acaba tendo amigos em comum, né? E daí eu já fui a alguns jogos durante as férias dos jogadores, eu joguei, comi uma carne com o Anderson no meio da gorizada, assim, os jogadores, tem jogadores aqui, principalmente esses mais da periferia, né, que nascem próximos em favelas, assim, eles não largam tanto os amigos de mão, a rede deles de amigos eles não deixam de lado, né? Eles estão sempre envolvidos. Isso pode ser bom para um lado e às vezes ruim para o outro, com relação à influência negativa, né? Dentro do jogo, aquele cara sanguessuga, que é o que vários jogadores falam, vários técnicos tentam alertar, né? Que tem as amizades sanguessugas e tal, que dão conselhos ruins para os jogadores, que não posso dizer com certeza que seria o caso de todos os jogadores da base, né? Mas que se tu não tiver uma estrutura familiar para tu conseguir gerir a tua carreira, é bem complicado, a gente acaba se perdendo, né? O jogador acaba ficando vislumbrado, vivendo num mundo onde o status que ele chegou, o primeiro estágio após ter subido da base, se torna o top para ti, acaba acabando com as tuas pretensões profissionais, né? É isso que a gente vê com alguns jogadores. E na base, um clube que não tem, que acaba não investindo numa estrutura para trabalhar o psicológico do jogador com essa mudança de vida, né? Acaba influenciando, que é uma coisa que o Grêmio tá tendo muitos problemas, que a gente está vendo aqui. Hoje em dia a gente está vendo que o Grêmio está tendo muito problema com a gestão da base, né? Os jogadores da base. A gente viu um problema com o Adriel ficou vislumbrado por causa de um apartamento, por causa de um carro mais bonito, por causa de uma casa que o cara deu para ele no bairro nobre de Porto Alegre, né? Isso não é mentira. É uma situação que é verdade, que aconteceu. E daí ele se achou no direito de cobrar algo mais, de pegar e dar um abraço no cara. Esses tipo de aliciações que acontecem na base, que é o que eu chamo o lado negro do futebol. São coisas que acontecem e que muitas vezes a mídia não pode falar porque não tem provas. Até a gente, para poder falar aqui, a gente eu não consigo falar tudo que acaba chegando a mim porque eu não tenho provas. A gente acaba ferindo judicialmente alguma pessoa, né? A gente não está aqui para ser processado, mas a gente sabe que existe um problema muito grave, principalmente aqui na base vamos dizer, nos dois clubes, no Grêmio e tanto no Internacional, que é a gestão da base. O jovem da base, quando ele ascende, se ele não tiver uma base boa, uma estrutura boa, uma cabeça boa, tende a acontecer problemas como esses que acontecem com o Adriel, como aconteceu com o Jean-Pierre, por exemplo, que
Um cara que praticamente, para mim, ele praticamente largou a carreira de mão, né? Um cara potencial seleção brasileira, um cara potencial mundial de futebol, né? Com muito talento e que não conseguiu gerir a carreira dele de uma maneira que ele ascendesse mais ainda no futebol, né? Tá, então, Heverson, minha câmera está congelada, mas você está me escutando, né? Tô ouvindo. Certo. Então, tu acha que esses jogadores, né, que tu citou o caso do Adriel, o caso do Jean-Pierre, tu acha que é uma falha do Grêmio em saber gerir psicologicamente, né, esses jogadores, para quando estarem no profissional, lidar com essa situação, né, de fama, de dinheiro, tem muito empresário em cima. Tu acha que é uma falha do Grêmio de preparar esses atletas para quando está no profissional saber gerir melhor a carreira e ter psicológico para enfrentar, né, tanto as críticas quanto até muitas vezes elogios, né, exagerados, né, que tipo o Adriel né, eu considero um goleiro acima da média e ele acabou meio que se deslumbrando, né? Tu acha que é uma falha do Grêmio, né, na base? A gente está tendo esse tipo de problema hoje no Grêmio. Eu acho que o que eu vou dizer como falha? Eu acho que é uma falha do Grêmio como clube. Não acho uma falha. Eu acho que é um ponto que tem que ser revisto, entendeu? Porque a partir do momento que uma situação ela não é mais isolada, que ela se repete, todo ano nós vamos tendo uma situação assim, a gente tem que eliminar o problema. A gente tem que trabalhar uma forma para que isso não ocorra mais. E daí, por exemplo, aconteceu com o Luan, gestão de carreira. Aconteceu com o Jean-Pierre, gestão de carreira. Está acontecendo com o Adriel, gestão de carreira. Aconteceu lá atrás com o Marcelo Hermes. Aconteceu com o Ferreirinha. Por exemplo, tem o caso do Ferreirinha e do Adriel, tem o agravante de ser o mesmo empresário, por exemplo. Mas eu vejo que a melhor assessoria não é o técnico para o jogador. Não é o técnico chegar para o jogador e falar, cara, de repente tu não faz isso para ti, tu assina isso aí. Isso aí o jogador ele tem que ser, a partir do momento que ele tá no sub-15, ali indo para o sub-16, que ele vai começar a receber uma remuneração do clube, já tem que ter um profissional que ele tem que ir toda semana lá, ou vai 2 vezes por semana ali, que daí o que acontece é um educador psicológico que vai pegar e vai falar para ele, cara, olha só, tu vai aprender, a partir do ano que vem tu tem a possibilidade de tu renovar o teu contrato, tu vai mudar, tu vai começar a ganhar X valor, tu vai começar a ser valorizado dessa forma, tu vai começar a ter tais condições de vida, e tu tem que aprender a lidar com isso, e tu vai abrindo a cabeça do jogador para que quando chegar o momento dele subir para a base e ganhar um salário 10, 15, 20 vezes maior do que ele ganhava na base, para ele ter uma estrutura, ele saber o porquê que ele está ganhando, ele saber gerir esse momento dele da carreira, ele saber que é um ponto inicial, né? Que o Grêmio pode não ser o fim da carreira dele, ele tá ganhando esse valor que ele ganha no Grêmio, entendeu? Pro cara poder entender o que é, porque tem um problema de 90% dos jogadores, eles vêm do nada, eles vêm de uma situação de pobreza extrema, quase, vamos dizer assim, né? Cara que passou fome, que chega em casa de um treino não tinha arroz com feijão para comer em casa. Aconteceu das vezes, chegar em casa do treino, a tua casa tá pegando fogo, que nem o caso do Jean-Pierre, que aconteceu, a minha casa, a casa dos meus pais e a casa dele pegou fogo no mesmo ano, né? Tem uma situação, eu até conversei com ele mais ou menos sobre essa situação, quando aconteceu com ele, que a minha aconteceu primeiro e tal, e daí a gente vê esse tipo de situação, esse tipo de estrutura, que um jogador não acaba não tendo, né? Eu não sei se teríamos hoje assim por isso que é complicado jogar um jogador, é preciso ter um acompanhamento, é igual tu ter um professor, um cara que ele não vai só te educar pro teu financeiro, para te preparar para ser um cara que vai ganhar mais do que 99% dos jogadores, porque 1% dos jogadores
acaba tendo um salário maior, né? Que os jogadores que jogam na Série A, que jogam em times grandes e tal. Mas para preparar o teu psicológico para o momento que tu pode viver, né? E os jogadores hoje, eles não estão sendo preparados, eles estão sendo mimados, eu diria assim. Eles estão sendo engrandecidos pelo pessoal que está em volta para que eles possam sugar eles. Quanto mais ignorante tu deixar o jogador, melhor é para quem está na volta. Eu acho que é isso que acontece, isso que o clube teria que ter um cuidado maior. Ô, Rafael, tem uma questão que eu quero colocar aqui para ele, mas né, tu quer perguntar alguma coisa referente a esse assunto? Eu estava dando uma pesquisada aqui, né, sobre esse quadro, né, de funcionários psicólogos que o Grêmio tem, inclusive tem uma parceria externa também. A Rádio Pachola, né, que é um canal no YouTube aí que também é bombado aí falando sobre o Grêmio, 2 dias atrás postou um papo sobre psicologia no futebol do Grêmio. Então, é um assunto que realmente está se tornando já comum falar. E que bom que a gente está falando sobre isso, para que os clubes cada vez mais pensem sobre isso. E eu acredito também que há no Brasil, da criação já de casa, uma dificuldade em falar, abrir o coração. Tipo, o homem, ele costuma ser mais frio, mais guardar as coisas e tal, não fala. Então, eu falo por experiência própria, eu sou um pouco difícil para falar, mas depois que eu conheço a pessoa, já tenho intimidade, aí eu falo tudo. E eu acho que está faltando isso dentro das nossas casas, dos nossos lares. Já mostrar desde cedo que tem que falar, tem que abrir, tem que botar para fora, guardar é pior. Então, daqui a pouco, se em casa a gente já começar a criar nossos filhos dessa maneira, depois, quando se tornarem profissionais e verem da bola, como a gente diz, vai facilitar o trabalho dos psicólogos, porque às vezes pode ser um psicólogo renomado, foda pra caralho, mas o cara não se abre, não adianta, o psicólogo não vai chegar com a ferramenta lá e abrir a cabeça do cara, entendeu? Então, a gente tem que também, eu concordo com o Heverson, tem que se falar sobre isso, tem que se cuidar da parte, tem que ficar em cima mesmo, porque, claro, óbvio que deve ter um limite, né, até onde eu posso interferir na vida do atleta do meu clube, nessa questão, porque daqui a pouco eu vou começar a interferir até na escolha do empresário, daí eu não sei se dá para fazer isso, não sei qual é o limite, né? Talvez esse então, seja talvez esse seja o limite, né? O limite eu vou até antes de poder dar pitaco no empresário. Exato, porque se falou isso, né, nas notícias sobre o Adriel e tal, que empresário do Adriel, pô, estão falando até disso, cara. Então, tipo, é complicado, então tem que ser estudado, tem que ser conversado. O curso da CBF já tem que falar sobre isso também. Não pensa que a CBF pode lavar as mãos e deixar isso acontecer, não, tem que se pronunciar também, tem que se colocar, porque, cara, a gente não tá mais ganhando Copa do Mundo, meu. Então é o futebol brasileiro que está sofrendo. Agora eu não estou pensando só no Grêmio, estou pensando no futebol brasileiro em geral. Então, realmente, a gente tem que começar a fazer alguma coisa nisso, porque nós tínhamos uma seleção jovem que não soube lidar com a frieza da Croácia e tomamos aquele gol, sabe? Tipo, todo mundo apontando o dedo pro Fred. O Fred não devia ter ido pra frente. Cara, sinceramente, é culpa só do Fred? Por favor, né? Então, vamos falar sobre isso, e gostei das palavras do Heverson, só queria complementar aí. É isso, Vitor. Eu quero, então, aprofundar, né, assim, esse assunto que a gente está conversando, ele dá para a gente abrir para N esferas, né? E eu estava assistindo o podcast do Denilson Show, que ele fez com o Douglas, e aí o Douglas falou a respeito do Roger, porque, né, o que a gente acabou de falar agora, que às vezes o clube não abraça o jogador. E o Douglas falou no podcast do Denilson que o Roger não dava nem bom dia para os caras. Chegava, passava direto, né? E assim, se a gente puxar na memória, tiveram muitos jogos, né, ali entre 2015 e 2016, que o Grêmio jogou muita bola com o Roger, né? Teve o 3-1. Intensidade. Teve o 3-1 contra o Corinthians, que o Corinthians foi campeão brasileiro naquele ano, né? O Grêmio venceu por 3-1. 2 vezes a gente jogou muita bola contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Um ano a gente venceu 2-0. Um dos gols foi o gol do Douglas naquele gol lindíssimo, né?
uma transição ofensiva perfeita, né, que o Grêmio fez. No outro ano a gente venceu por 3-0, teve o 5-0 no Grenal. Né? Eu queria saber a tua opinião a respeito do Roger Heverson, né? Porque é um baita de um treinador nessa parte tática, só que ele peca nessa situação na gestão do grupo, né? E eu acho que ele até tem mais resistência, às vezes, de estar lançando um jogador da base que o próprio Renato. Cara, eu sou suspeito para falar do Roger, né? Eu também gosto do Roger. Eu gosto muito do Roger, cara. Muito, muito do Roger. E eu não vejo outro motivo para ele não dar certo. Ele dá certo como técnico, né? Mas para os trabalhos dele não ter um resultado maior, como eu não via outra alternativa que não fosse a gestão de grupo do Roger. Eu acredito que nem, por exemplo, eu vi o mesmo podcast que tu viu com o Douglas no dia do seu show. E eu gravei uma coisa que ele falou, que o Douglas falou, que o Roger, em questões técnicas de treino, é nível Tite. Sim, ele disse que é a mesma coisa. Mesma coisa. Os dois são a mesma coisa. Qual é a diferença? O Tite chegava no treino, tu podia estar conversando com o cara, ele chegava e dizia assim, ó, pessoal, desculpa aí, não sei o que vocês estão falando, mas bom dia. Sim. E o Roger não tinha esse afeto direto com o jogador. Eu acho que até por uma questão de estudo, vamos dizer assim, porque o cara que estuda mais a parte tática, ele se torna um pouco mais frio com as pessoas. É um perfil de pessoa assim. Sim, vamos dizer que, por exemplo, o que veio do Atlético Paranaense, veio pro Grêmio, técnico. O Thiago. Thiago Nunes? Thiago Nunes. Thiago Nunes é o nome. Ele também é um baita técnico. Eu acho o trabalho dele de campo muito bom. Muito bom, porque ele teve conquistas boas dentro de campo com time que tecnicamente não eram tão bons, entendeu? A mesma coisa o Roger. O Roger pegou um time que não era visto como um dos principais do Brasil, tornou um dos principais do Brasil por causa do estilo de jogo. Ele conseguiu fazer isso, é um bom técnico. Só que peca na gestão de grupo, gestão de vestiário, que tem a questão do jogador, que até o Douglas mesmo citou, uma questão mais de bastidor, que tem jogador que é mais carente, que precisa de um abraço do treinador, que é uma questão que, por exemplo, o Renato, vamos puxando para a aldeia, né? O Renato, ele é um cara muito mais gestor de grupo do que um técnico estudado, vamos dizer, um técnico moderno. Ele conhece futebol, ele tem as ideias dele de futebol um pouco mais não tão modernas assim, um pouco mais retrógradas, não tão atualizadas, mas ele entende de futebol. Vou dizer assim, ó, que ele entende futebol acima da média. Taticamente, vários jogos ele é engolido por técnicos tipo Abel Ferreira, Jorge Jesus, que foram se passaram aqui e deram pau nele dentro de campo, né, nas formações táticas dele. Mas o Renato nunca perdeu um grupo, por exemplo. E o que hoje, num time como um time grande, o que rebaixa um time não vai ser tanto a qualidade técnica de um time grande, porque todos os times grandes que caem, normalmente eles têm um time, no mínimo, médio. Tem time para não cair, tem time para ficar em 14º, 13º, 12º. O que quebra é a gestão de equipe, a gestão de grupo. Que esse também está sendo, além de tu ter uma visão tática mais moderna do futebol, se não tiver pelo menos aqui no Brasil, se não tiver uma gestão de grupo, não acontece. Tu acha então, Heverson, que se o Roger for para um clube, uma SAF, né, como o próprio Red Bull Bragantino, né, não seria o caso hoje do Botafogo, o Botafogo está muito bem, mas se ele for para um clube que tem uma gestão SAF, né, por todo o clube funcionar de uma maneira extremamente mais profissional, tu acha que aí o Roger casaria melhor do que num clube associativo onde
né? A gente, né, se busca muita gente que se conhece para trabalhar junto, né? Vou lá trabalhar, esse profissional trabalha comigo, né? Aonde né, o clube associativo, as escolhas são muito por é meu amigo, eu conheço, e a SAF já não, né? Eles buscam um profissional pelo desempenho que ele teve profissional. Então, acho que o Roger, num clube assim, ele daria um retorno melhor. Eu acho que daria, porque daí ele teria respaldo no trabalho, né? Porque daí um time SAF, ele tem um time que tem uma gestão mais profissional, mais voltada no profissional e menos na parte de feeling associativo, de parcerias e tal, mais rodinhas, que é menos fechado para esse tipo de. Que é mais fechado para esse tipo de gestão, eu acredito que ele daria mais resultado. Daria, inclusive, eu acho. Qual é o técnico que está no Vasco agora? É o que era do Red Bull? O Valentim, não? Não. Qual o nome? O que treinou no Maurício Flamengo? Barbieri. Maurício Barbieri. O Barbieri, por exemplo. Eu acredito que o Roger daria mais resultado do que o Barbieri. Sim. Hoje. E o Barbieri, ele tá tendo altos e baixos, treinando o clube, mas ele tem um respaldo no trabalho. Entendeu? Ele é uma escolha baseada no trabalho, baseado no que ele pode entregar taticamente para o clube, entendeu? O que ele consegue montar, gerar de jogo para que o clube tenha um benefício e alcance um resultado da temporada. Eu acredito que o Roger, num clube que gerisse mais o futebol dessa forma, teria um melhor resultado, sim. Tu comentou, né, mais no início, a respeito que o Renato ele é muito bem assim em relação aos jogadores mais cascudos e né, o jogador da base ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Só que aí depois tu acabou citando tanto o Yuri Mamute, acho que depois citou também o Jean-Pierre, que foram jogadores meio que ele lançou, né? Que o Yuri Mamute foi o Renato que lançou. Só que quando ele lançou o Yuri Mamute, logo ele saiu do Grêmio em 2011. O Jean-Pierre, ele teve bastante oportunidade com o Renato e, inclusive, ele deixava o Luan no banco para jogar o Jean-Pierre. E agora, recentemente, a gente teve, né, promoções aí do Cuiabano, que fez, inclusive, o gol contra o Atlético Paranaense, o Nathan Fernandes, o próprio Lian, né, o Mila, né, tá virando aí praticamente um primeiro reserva titular para a volância. E também teve o Bernardo Zorteia, um jogador que é muito jovem, acho que ele tem 16 anos. Ele treinou algumas vezes no profissional também, a pedido do Renato, não é um jogador ainda para estar participando dos jogos. Tu acha que houve uma evolução do Renato em relação à base? Esse ano tu tá vendo que ele tá puxando mais jogadores ou essa visão que eu tenho, ela tá equivocada? Eu acho que tem uma questão do Grêmio hoje, tá? A gestão atual tá com o Renato, tá? Mas eles não fazem de tudo pro Renato, por mais que o Renato peça, por mais que o Renato tente botar uma pressão externa, que seja até nas coletivas dele, a gente viu que ele tentou mais ou menos fazer uma pressão junto com a mídia, com a torcida na direção para conseguir mais reforços, para trazer Michael, por exemplo, para que o Grêmio contratasse. E o Alberto Guerra chamou, ele falou, claro que ele não externou, mas ele pegou e falou, Renato, não vai acontecer. O tipo de gestão hoje do Grêmio, que é uma das coisas boas, vamos dizer assim, positiva, assim, a gestão do Guerra como presidente do Grêmio, por causa disso, porque ele trouxe o Renato, mas ele não dá tudo pro Renato. Claro que tem alguns privilégios, né? O Renato sabe como é que é a questão do Renato. Não pode estar batendo de frente com um cara que é o ídolo máximo do clube, toda hora. Mas o Renato sabe que com essa gestão ele tem um limite. Ele pode ir até aqui. E ele só vai até aí porque é o Renato.
porque se fosse outro não iria até esse ponto. Essa situação ele está ciente, por isso que ele fala, não, a gente conversa com a gestão, a gente está tentando achar, os discursos dele mudam, porque no momento que ele está muito puto com a questão do resultado, porque ele não está conseguindo encaixar o time da forma como ele queria, ele critica a direção, mas ele foi até um ponto, ele criticou 2 coletivas, na terceira coletiva ele já não, que a gente está conversando, que a gente está procurando alternativa, que a gente está tentando ajustar alguns pontos, vamos tentando, vamos botar isso aqui, vamos tentar puxar. Porque eu tenho para mim que é o seguinte, dentro do Grêmio, o Renato não vê treino de base. Duvido que ele vê. Ele perde muito tempo com o profissional. Não tem como ele ver treino de base, não tem como dizer que o Gabeira tá vendo o treino da base. Para ele puxar o Natan, para ele puxar o Mila, para ele puxar o jogador. Não, isso aí não acontece. Acontece que a gestão do clube, o coordenador da base que tem lá, pega e fala para ele, cara, a gente tem essas opções para jogar, tá? Tu tá jogando com volante, tem característica de ser muito lento. Eu tenho aqui um cara que joga como volante, ele é um pouco mais intenso. O Mila, puxou o Mila. Eu não tenho... o meu lateral, ele tá lesionando muito, ele não tem capacidade de subir, de subir, retornar e acompanhar um ponta, por exemplo, ou de conseguir ter o físico para vir da intermediária até a linha de fundo e fazer um cruzamento com qualidade. Não tem. Ou de quebrar para dentro, fazer um jogo por dentro e dar um chute pro gol. Eu não tenho esse lateral. Hoje a gente tem o João Pedro na lateral direita e o clube deu uma opção pro Renato, que é o Cuiabano, que já está sendo falado há quanto tempo no Grêmio e ninguém olha. O Renato, eu não acho que... isso não é uma crítica com relação ao Renato. Eu acho até que o Renato ele consegue encaixar jovens no time, mesmo ele dando um pouco mais de preferência para os cascudos, porque ele tem uma visão de cascudo, consegue segurar mais o jogo, aguenta mais uma pressão de jogo grande, já tem mais uma experiência quanto a isso, e dele vai lançando o jovem que é mais destaque, ele vai encaixando pontualmente em algumas posições do time, por exemplo, né? Mas eu não acho que ele está lançando a base porque ele está com uma visão diferente da base. Ele está lançando muito mais porque o clube tem uma visão de que tem que, antes de contratar, testa o cara da base. Que deveria ser uma regra geral dentro do clube. Antes de eu contratar o cara, eu vou esgotar as minhas alternativas dentro do clube. Um vai ter que aparecer. Por que a gente tem base? Por que a gente está gastando com base? Todo ano, milhões em dinheiro, milhões de renovação de contrato com os caras. Se tu não testa os caras, o cara ficava ficando aí até 23 anos, ganhando dinheirinho, 30, 40 mil na base, sem aparecer. Ia embora e largou, vai jogar a segunda divisão pelo país, vai garimpar times pelo país, vai ir para terceiro escalão europeu. Não, né? Primeiro tu testa o cara aqui dentro, eu acho. Que nem o caso do Cauã Kelvin, hoje saiu do Grêmio e foi pro Braga. Se ele dá certo em algum outro clube. O caso, a gente não pode estar perdendo jogador sem ter certeza de que ele não deu certo no clube, que ele não serve no clube, né? Que nem eu tinha muita esperança no Elias Manuel. Até acho que, de repente, o momento que ele subiu não foi um momento propício, né? Que ele teria mais oportunidade de jogar. Eu acho que hoje, por exemplo, o Elias Manuel jogaria com certeza no Grêmio do Renato. Por mais que ele perdesse alguns gols, que tivesse algum problema, isso aí é coisa que o próprio Renato consegue ajustar. Ele já se mostrou um cara que tem essa capacidade de melhorar a capacidade de finalização dos nossos pontas, melhorar o posicionamento de zagueiros, de volantes, a parte como ele joga. Ele entende de futebol, ele sabe o que ele está fazendo. Mas hoje ele está usando a base muito mais porque eu vejo, tento pensar dessa forma, né? É como a minha análise vai se desenhando. Que é porque a gestão quer que ele, antes de contratar um jogador, ele teste o da base. Porque senão não tem por que ter base. Isso é básico para qualquer gestão, porque tu está investindo nesse tipo de estrutura, está investindo em jogadores, está trazendo cara, se tu vai contratar o cara de fora, vai trazer o Michael por 1 milhão por mês. Não faz sentido.
próprio trabalho dos olheiros, né, Heverson? Pô, os caras estão rodando o Brasil todo aí procurando joias, e aí traz o cara. Por que ele trouxe o cara? Porque ele tem conhecimento, ele sabe olhar quem joga a bola. Então, para valorizar esse trabalho, esse jogador, em algum momento, vai ter que ter uma oportunidade. E eu até vou citar o exemplo aqui do Luan. O Luan foi trazido por um olheiro do Grêmio, teve que ir para o projeto lapidar, porque ele não estava pronto. E quem é Luan hoje na história do Grêmio? Todo mundo lembra do Luan, né? Por mais que o final dele tenha sido feio, mas ele chegou no auge e marcou o nome dele. Tá lá, ninguém tira. É verdade. Sim, com certeza. Bom, então vamos encaminhar aí para o final. Tu quer fazer alguma pergunta para o Heverson, Rafael? Eu só queria trazer ali sobre o Roger. Eu conheci o Roger em 2016 ou 2015, cara. Eu não vou lembrar agora, minha memória não tá boa. E a gente foi lá no CT, né, do lado da arena ali. Ele tinha feito o treino, tava toda a imprensa ali, e nós tínhamos marcado com o assessor para entrevistá-lo. E aí, então, meu pai sentou ao lado dele, a gente puxou um banco que é móvel lá, botou dentro do campo mesmo, de treinamento, sentou meu pai e o Roger ali, eu fiquei na câmera gravando o bate-papo do meu pai com o Roger. E desde a chegada, assim, ele não chegou assim, tipo, e aí, galera, sabe, tipo, como chegaria um boleiro, né, aqueles parça. Chegou de boa, deu um sorrisinho, bom dia e tal, e aí o meu pai mostrou para ele uma camiseta a branca da campanha de 95, do Bi da Libertadores, que ele, né, foi titular, e ele na hora falou assim, pô, olha só, e é número 6 ainda, então ele ficou feliz da vida. Só que ele falou, se eu não me engano, que ele tem aquela camiseta lá, ele tem no arquivo, no acervo, né, dele, e aí já soltou um pouco mais. Eu tinha feito uma boa pesquisa sobre a carreira dele, então meu pai foi em perguntas que abriram ele, e ele foi contando histórias da família, dos irmãos, e então foi muito legal assim poder conhecer o Roger dessa maneira. Então daqui a pouco pode ser que ele sim tenha esse jeito frio, como o Douglas falou. O Douglas não mentiria sobre isso, não tem por que mentir. Mas daqui a pouco é um pouco do que o Heverson falou, a questão de ele ter estudado muito pode ter mexido um pouco com a visão dele, tipo, meu cérebro é maior, eu olho aqui de cima para todos, então vocês estão abaixo de mim. Pode ter interferido um pouco nisso, mas a princípio ele é gente como a gente, porque ele é também de periferia, como o Heverson falou, a maioria dos jogadores, né, vem desses bairros, vem da periferia. O Roger também é um desses, batalhou muito para chegar onde chegou e talvez está pecando um pouco nisso aí, mas com o tempo talvez seja ajustado, né? E eu gosto de falar, o sobrenome do Roger é intensidade, né? Como atleta sempre foi intenso, ia lá no fundo sempre voltava, o cara era um motor. E depois, quando ficou mais veterano, acabou sendo um terceiro zagueiro, já também não ia querer se matar dentro de campo e tal. Mas quem lembra do Roger lá no começo era aquele motor, lá e cá, lá e cá. E desde 2015 ali, que ele inventou aquele Grêmio Intensidade, que no ano seguinte, nas mãos do Renato, foi campeão, né? Tirou a gente da fila de 15 anos. Então, o Roger Intensidade, é como eu chamo ele. E eu tenho o WhatsApp do Roger, hein? De vez em quando eu troco uma ideia com ele. O cara é gente fina. Quero fazer uma última questão, colocar para o Heverson, né, antes da gente finalizar aqui. Porque tem uma frase de livro que é a seguinte: um time é tão bom quanto o seu pior jogador. Tá? Então, já que a gente comentou de Michael, né, do Michael, no caso, né? Já que a gente comentou do Michael, e esse ano a gente trouxe o Soares, né? Que esse Soares aumentou muito a autoestima do torcedor do Grêmio. Né, e o Soares, obviamente, a gente não tem como ter um elenco com 11 jogadores no nível do Soares. Qual que tu acha que tem que ser o caminho qual que tu acha que tem que ser o caminho para o Grêmio equilibrar o time para ser um time vencedor, né? Porque de um lado a gente tem o Soares, que é um jogador de nível, é um extra classe, né? Só que a gente acaba em várias outras posições não tendo jogadores tão bons. Qual que tu acha que tem que ser o caminho da diretoria, né? Tu acha que o caminho certo é trazer Michael, ou tu acha que a gente tem que ir por um caminho de mais equilibrar o time, que talvez vai dar um retorno competitivo melhor?
Eu acho que é melhor a gente equilibrar o time. Hoje, no momento, o que falta pro clube, pro Grêmio, é a questão de tu equilibrar o time em peças que faltam. Eu acho que se tu trouxer só o Michel, tu vai queimar uma bala muito cara, um jogador que ele vai resolver um dos problemas do Grêmio. Não se ele fosse um cara que fosse tipo nível Soares, vamos dizer assim, tu ter dois caras nível Soares resolveria 50% de todos os problemas. Quer dizer que tu teria 50% de chance de vencer todos os jogos, tá? Tendo o Soares, tu aumenta o teu percentual, mas tu tendo um time equilibrado que consegue apoiar melhor o Soares, aí sim a gente teria um percentual de ganho maior, porque o problema do Grêmio hoje é a questão de equilíbrio de time, né? Equilíbrio, a gente tem algumas peças que não encaixam no jogo que é necessário. Por mais que agora a gente apresentou nas últimas 2 semanas as questões da base, que tem alguns jogadores mais intensos e tal durante o jogo, mas ainda faltam algumas peças, a gente nota, né? Que falta agregar alguma qualidade, e tem como, em vez de trazer só o Michael para resolver esse problema, a gente pode trazer 2, 3 jogadores que talvez agregariam muito mais no clube, né? E é para isso que a análise de desempenho está aí, o centro de dados está aí, e o treinador não está aí só para dar carteiraço, né? Aí é onde entra o trabalho da gestão, que eu acredito que o Michel não venha, tá? Eu quero que o Michel não venha pro Grêmio, para que o Grêmio force o Grêmio a achar alternativa. Porque é muito fácil a gente pegar e botar tudo num jogador que vai vir, como se o cara fosse resolver todos os problemas. Não vai resolver. Não é essa situação. Não é o Michael que vai resolver o problema do Grêmio. Não é. A estrutura do elenco que vai resolver o problema do Grêmio, que vai ajudar a sanar nossas deficiências. Certo. Concordo. Queria colocar mais alguma questão, Rafael? Não, acho que é isso aí, pô. A gente conseguiu aí trazer vários assuntos dentro do atual momento do Grêmio. Para mim, o assunto mais importante foi a psicologia dentro do futebol. Inclusive, vou procurar um psicólogo aí para a gente ver se bate um papo sobre isso, porque é um assunto que a gente tem que trazer. Eu estou vendo aí que os clubes estão começando a se interessar por isso, e a gente tem que continuar incentivando os clubes a melhorar essa parte, pensando lá na frente, numa Copa do Mundo, que a gente não conseguiu mais, e eu sinto que a psicologia está interferindo nessa falta de títulos da Copa do Mundo. E agradecer o Heverson, tamo junto, e viva o pessoal de Alvorada, um abraço para todos de Alvorada. Eu ainda quero conhecer a morada dos Quero-Queros, onde jogou Thiago Silva, lá no RS Futebol. É bem perto da minha casa aqui, perto do CT de treinamento Martelo, que eles falam aqui, ó. Aí. Né? De futebol. É bem perto. Alvorada é nós, é os guri, que nem a base fala. É os guri. É os guri. Tamo junto. Deixa eu fazer o meu agradecimento, então, aí ao Heverson, né? Eu fiz o convite faz um tempinho. Fiquei muito feliz com a participação. Eu já conheço ele já faz acho que uns 2 anos. Né? Eu sou um dos polêmicos lá no grupo, agora não tenho falado tanto. Né? Naquela época, muito crítico ao Renato. Eu aprendi a gostar mais do Renato depois de um tempo. Né? Acho que com a experiência a gente vai vendo os pontos positivos, não só os negativos, porque eu sempre fui muito mais time Roger do que time Renato, por ter tentado buscar essa parte mais estudiosa do futebol. Não estou no mesmo nível de conhecimento do Heverson, mas é uma batalha aí que a gente vai aprendendo. Né? Então foi uma aula hoje com o Heverson. Já estendo, né, com o convite, né, as portas estão abertas para qualificar, né, o nosso trabalho aqui no Backstage Tricolor. Então, eu sou o cara mais fechadão, né? Eu tenho mais o estilo do Roger. Sou o cara mais fechado, o cara que ri pouco, né? Quem me conhece no dia a dia sabe que eu sou brincalhão e tal. Mas quando a gente vai gravar aqui, eu acabo sendo mais fechado. Mas agradeço muito por ter participado aqui com a gente.
né? Então, é isso aí. Um abraço quem acompanhou o Backstage Tricolor. Valeu, pessoal. Tamo junto. Hashtag é os guri. Hashtag é os guri e nós vamos ganhar nos pênaltis do Cruzeiro. Eu tô com uma situação na minha cabeça, tô pensando um sentimento, tá? Que, infelizmente, o Grando vai lesionar 2 dias. Vai ter uma luxação no ombro, uma inflamaçãozinha, e o Adriel vai pro jogo. A medicina do Grêmio não tá bem, né? Não adianta, a gente vai ter que criticar o departamento médico. Não tem, vamos criticar por causa do Grando. O Grando passou ruim. Que chato, cara. Que merda, vai jogar o Adriel. Fazer o quê? E aí a gente passa nos pênaltis. Que o Renato tem dessa estrela. O pior é que ele tem mesmo, cara. O Renato é o cara que tem estrela. Show de bola. Tá, pessoal. Pô, valeu, é nóis. Abraço, tamo junto.